A paz do Eterno para todos amados e queridos irmãos. Bem, irmão, hoje é um domingo muito especial. Hoje teve vários canais apresentando, mostrando o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos. Você hoje passou o dia inteiro, na verdade, escutando esses comentários. E eu não vou deixar, esse momento tão especial passar para que eu não possa dar a minha opinião. É claro que eu vou dar a minha opinião, mas a opinião também muito especial é a de toda a nação brasileira. O que vocês acham, o que vocês não acham, então vocês deixem o comentário de vocês, porque é muito importante para todos brasileiros. Bem, vocês vão escutar sempre uma zoadinha aqui de som sonoro, porque hoje aqui na vila que eu moro, é a festa da padroeira, da Vila Frecheiras. A cidade é Escada, e como tem essa festinha hoje, então foi o dia inteiro o barulho, vai ser até mais tarde um pouco. Mas bem, vamos entrar no assunto do encontro do presidente. Olha só, a minha opinião sobre esse encontro é que realmente estava sendo muito necessário acontecer esse encontro. Por quê, irmão? Porque, olha só, se nós observarmos o que vinham acontecendo perante essa guerra entre os países sobre a tarifa, que o presidente dos Estados Unidos ele distribuiu para vários países aí, ele fazendo essas tarifas, e prejudicou muitos países e ainda mais, prejudicou muito mais os Estados Unidos, muito mais. Ao menos é o que eu estou enxergando, que eu vejo, minha opinião sobre Brasil e Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, na verdade, ele teve a honra, assim também como o presidente do Brasil, de se encontrarem os dois, e para falar sobre esse comércio que está prejudicando tanto o Brasil, um pouco o Brasil, e também uma boa parte dos Estados Unidos. Está prejudicando bastante isso, e o presidente Donald Trump, ele realmente percebeu que ele estava levando um show do presidente Lula. Ele sabe disso, que perante tudo isso que ele aprontou, que ele armou, tá entendendo? Ele percebeu que ele estava sendo, cada dia que passa, ele percebeu que ele estava perdendo a credibilidade nos Estados Unidos. E para que ele estava perdendo mais? Você vê o problema daquele homem. Ele estava perdendo muito para o Brasil, ele está perdendo bastante para a China. Então ele percebeu o que ele armou, para que os países se prejudicassem, terminou se prejudicando, o prejuízo maior, na verdade, nos Estados Unidos. Bem, uma coisa importante que é preciso a gente entender. Quando ele se reúne com esses presidentes de outros países, até mesmo agora com o Lula, o que ele fez agora, se apresentar perante essa reunião com o Lula, se você prestar atenção, para ele vai ser ótimo para ele, porque ele estava levando uma goleada de Lula. Ele estava levando uma goleada e ele percebeu isso. Tá entendendo? Porque ele não é bonzinho, não. Porque, na minha opinião, isso é uma opinião minha, eu não acredito nesse presidente dos Estados Unidos.
Por que eu não acredito nele? Porque ele é um cara ambicioso, ele é uma pessoa ambiciosa. Se ele tivesse, como se diz, tivesse saído bem perante todo esse problema que ele criou, eu duvido que ele estava querendo se encontrar com os outros presidentes. Não é? Ele está se encontrando com eles, fazendo essas negociações. Por quê? Porque ele está no prejuízo. Porque se ele não tivesse no prejuízo, ele jamais ele estaria se reunindo com esse povo. Ele está se reunindo porque ele sabe que ele está perdendo feio, principalmente para o Lula. Ele sabe que o Lula é um dos melhores presidentes do Brasil. Ele sabe que o Lula estava dando show na festa que ele preparou para os Estados Unidos. O Lula estava dando um show em cima dele. Ele sabe disso. É por isso que ele quis se reunir com o Lula. Primeiro que ele tinha falado, que eu acompanho muitos reportagens dele, ele falou que o Brasil era um dos piores países para negociar, achando que os Estados Unidos estava levando prejuízo quando negociava com o Brasil. Ele falou isso, tá certo? Porque eu ouvi na reportagem e também eu sou um seguidor dele, ok? Então, ele viu que ele estava perdido, então ele teve que abrir mão, ele teve que correr para ter como é que a gente pode dizer, ter um elogio um pouco melhor dentro dos Estados Unidos, que ele não tem, na verdade, ele nos Estados Unidos, eu vejo a reportagem dos Estados Unidos, que ele, cada dia que passa, estava piorando a situação dele lá. Então foi por isso que ele aceitou e concordou a se encontrar com Lula para que eles tenham esse tipo de negociação. Porque ele, se ele tivesse ganhando toda essa guerra, ele jamais queria se encontrar com Lula. Mas como ele se sentiu que ele estava perdendo, então ele achou melhor entrar em contato com Lula e os dois procurar negociar. Isso vai ser bom para os dois países. Nós não sabemos o que realmente vai acontecer, até porque ele é muito imprevisível, ele não é uma pessoa de segurança, tá? Não dá para acreditar muito nesse presidente dos Estados Unidos. Então, é só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter a noção do que estava acontecendo. Outra coisa, muitos canais, da direita quanto à esquerda, né? Cada um vai falar aquilo que eles pensam, um vai elogiar demais, o outro vai dizer que não tem nada a ver, que o presidente está querendo dar um golpe no Brasil e que Lula também vai querer dar um golpe no Brasil e por aí se vai, né? Muitas pessoas vão falar muitas coisas que talvez na minha opção não tem sentido, mas tudo bem. Olha só, o que é que acontece? Esse encontro realmente vai servir de alguma coisa, não é possível, né? Nós não sabemos o que, não é? Porque o presidente dos Estados Unidos, ele é muito ambicioso, eu já falei isso aqui, estou repetindo, ele é muito ambicioso, o negócio dele é ele estar na frente. Se ele não estiver na frente, para ele não vale, mas ele sabe muito bem que Lula tá tirando de letra na frente dele. Outra coisa bem especial que eu quero lembrar aos irmãos e os amigos é que nós vimos aí durante esses 4 anos o filho do Bolsonaro, né, que é o Bananinha, que o Eduardo, né, ele falando, eu sou seguidor do Eduardo e de várias pessoas da direita, eu sou seguidor, é por isso que eu sei o que eu estou falando. Esse Eduardo, ele falou que todos os problemas que saíam daqui do Brasil para ser entregue lá nos Estados Unidos, ou seja, para a reunião do conselho lá nos Estados Unidos, tinha que passar por ele, né? Então, mais uma vez, ele ficou decepcionado, porque ele falou também no vídeo dele que o presidente dos Estados Unidos nunca ia
se interessar para se reunir com Lula. Pronto, para isso aí a direita já pode apagar o fogo, porque já choveu bastante mentira e ilusão, tá? Para enganar o povo da direita, tá? Já foi demais. Então o povo da direita, muitas pessoas estão enxergando essa realidade. Ele falou que jamais o presidente iria se encontrar com Lula. Mais uma vez, ele passa por mentiroso, porque ele realmente foi uma pessoa muito, pode-se dizer, a gente não pode, foi uma pessoa muito mal entendida em tudo que ele tentou fazer contra o nosso país, né? Ele errou em tudo, em todas as coisas ele errou. E então, agora, ficou bem claro, né, que realmente ele não é o que ele achava que ele era lá nos Estados Unidos. Ele praticamente ele vai ter que reagir de outra forma, vai ter que procurar agir, na verdade, de outro jeito, para que ele realmente ele não vá ser condenado por algum ato criminoso que ele cometeu e ir para a cadeia igual ao pai dele, né? Então isso é muito perigoso. Ele ainda vai falar muitas heresias, muito besteirol para tentar enganar o povo da direita, mas todo mundo viu, esse encontro foi ao vivo, não é? O Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram muito bem. Nós não sabemos tudo que falaram lá, isso ainda vai ser revelado, né, para muitas pessoas. O que eu falo revelado é a verdade, porque conversas que não tem prova, vai ter muitas, né, como já tem. É por isso que é muito... O bom mesmo é a gente prestar atenção e enxergar aquilo que é verdade, né, para não viver enganado e nem enganando ao seu povo, assim como esse Eduardo Verve e a família bolsonarista querendo sempre iludir o povo da direita, porque o povo acredita muito neles, mas eu acredito que dessa vez tudo vai ficar mais esclarecido entre essa reunião entre os dois presidentes. Eu não posso demorar muito mais, porque aqui o som vai aumentar muito mais agora. Então eu quero dizer aos amados irmãos que prestem bem atenção, né? É o que vai acontecer daqui para frente, e nós não temos certeza o que vai acontecer, mas vamos torcer para que os dois países se entendam, né? E as coisas continuem melhor, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, porque o nosso país realmente precisa dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos precisa do nosso país. E isso é muito bom. A gente espera que saia coisas boas, tanto de um lado para o outro, mas nós temos que ter muita atenção nisso, não é? Porque não se pode confiar em todo mundo. E desde já, né, eu agradeço aos meus amados amigos e irmãos, que também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para que o YouTube possa distribuir mais para as pessoas, né? E meus irmãos, eu peço que o Eterno possa cada dia mais, o verdadeiro Criador do Universo, ele possa cada dia mais nos abençoar e nos dar força e entendimento para que nós possamos vencer as dificuldades que há em nosso povo. Eu agradeço em nome do Eterno.